A gente vai conversar agora, olha, com aquela moça bonita, a Laís, que já está prontinha aí, já está conectada, né, Laís? E a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual é o nosso propósito de vida? Qual a nossa missão nesse mundo, né? Essa moça tem uma história bonita que nos inspira. Seja bem-vinda, viu, Laís? Obrigada, Beth. Obrigada pelo convite. Em falar de um assunto tão especial, né? Gosto muito de falar sobre isso. Quem me acompanha sabe o quanto o propósito é impactante na minha vida e na minha história. Como é que começou a arte na sua história? Então, eu costumo falar que eu já nasci com o artesanato em mim, né? Eu sou portadora de uma doença hereditária, que é epidermólise bulhosa. É na forma mais simples essa doença em mim. E o que acontece? Meu corpo, ele cria bolhas com muito atrito. Então, quando eu era pequena, na minha infância, foi muito difícil, porque todos os meus primos nas férias iam brincar, iam correr, subir em árvore, pular muro, e eu nunca podia estar nessas brincadeiras, porque minha condição não permitia, eu me machucava muito fácil. E com isso, minha avó teve um papel importantíssimo na minha vida, minha avó materna, onde ela me trouxe o artesanato. Ela sempre foi uma artesã, ela costurava, bordava, pintava, e ela trazia isso para mim nas férias para me distrair. Então eu passava as férias ali pintando paninhos de prato, bordando biquinhos, fazendo bijuteria. Quantos aninhos que você tinha? Isso na faixa de 6, 7 anos. Olha, que legal. Foi inserido em mim. Então eu sempre cresci com essa veia do artesanato muito forte. E eu sempre gostei de juntar isso, e na época mesmo que eu fazia bijuteria, que ela trouxe junto com minha mãe também, essa questão de fazer aquelas bijuterias, na época era de miçangas, estava muito na moda, era muito alto, então eu vendia para as amigas de minhas tias, e eu fazia, eu já procurava vender ali também, né? Mesmo quando eu era pequena. Muito bom. Então eu sempre vi que o artesanato podia trazer, me trazia uma felicidade de estar ali produzindo, de estar fazendo algo que eu gostava, assim também como já podia me trazer uma rentabilidade. Então era muito legal isso quando eu descobri o artesanato na minha vida. Mas aí eu cresci e o artesanato não teve sempre presente. Eu cresci normal, estudando, fiz faculdade. Você fez psicologia? Psicologia. E assim, eu sempre amei muito olhar para o outro, né? Esse olhar para o outro. E junto com o final da minha faculdade, eu vou resumir aqui, bem resumida a minha história, tá? Que tem muita coisa. Mas no final da minha faculdade, eu engravidei. E era muito difícil entrar no mercado de trabalho grávida. A gente sabe o quanto o mercado de trabalho, a mulher já tem uma dificuldade, e uma mulher grávida, recém-formada, a dificuldade seria maior ainda. E eu decidi, naquele momento, me dedicar totalmente à minha filha, né? Eu estava gerando Nina. E eu queria fazer meu parto humanizado, eu queria enfrentar todo o sistema do parto, da medicina, né? E eu queria lutar mesmo pelo parto humanizado. E a gente sabia que a cesárea é muito comum hoje em dia. Então eu busquei estudar bastante, e nesse momento, por que eu estou falando isso aqui agora? Porque nesse momento foi quando eu descobri o meu propósito. O meu grande propósito. Que coisa boa. Então, peraí só um pouquinho. Vocês viram, gente, que a nossa vida, ela vai assim mudando de rumos. E às vezes aquilo que podia ser difícil, dificultoso, que a gente podia até ver como um lado negativo, às vezes ele vai construindo a nossa história, né, Laís? Exatamente. E por que eu falo que ali eu descobri o meu grande propósito? Porque quando eu lutei para ter o meu parto, eu internalizei a psicologia e falei, eu quero fazer algo pelas mulheres. Eu me vi em vários aspectos ali do ser mulher, né, da dificuldade do mercado de trabalho grávida, com filho, da dificuldade de você ter sua vontade preservada no momento mais especial da sua vida. Então, naquele momento eu falei, eu quero fazer algo pelas mulheres, mas eu não sabia ainda o que eu ia fazer, junto com a psicologia. E aí, minha filha nasceu, eu me vi ali cuidando dela exclusivamente, mas internamente eu me sentia um pouco desconfortável. Eu trabalhava desde os 17 anos de idade. Eu sempre tive aquela questão de me suprir as minhas necessidades básicas ali com o meu trabalho. E eu me vi naquela
naquele caminho ali que eu falava, não, eu estou feliz por estar com minha filha, estou muito, mas ao mesmo tempo eu não estava 100% feliz porque eu não estava tendo algo rentável na minha vida que vinha do meu trabalho. Claro que ser mulher fora de casa é muito trabalho, mas faltava algo. Mas, Laís, esse é um conflito que acontece muito, né? E a gente conhece muitas histórias parecidas com esse momento da sua vida que diz exatamente isso. Meu Deus, eu quero voltar a trabalhar, mas eu também quero ficar com os meus filhos. E aí o artesanato voltou a ficar presente. Exatamente. Como? Aí, entre conversas e opções e outras coisas, eu comecei a buscar. No puerpério de Nina, durante a maternidade, a gravidez e puerpério, eu estava muito envolvida ali com aquela questão do nascimento dela, de amamentação e etc. Meio que eu não me liguei muito no enxoval. Então, quando passou isso, eu olhei pra Nina e falei, a menina não tem um laço. Eu vi as meninas lá, as meninas só tinham laço herdado. E eu comecei, eu falei, mas isso aqui é fácil de fazer, acho que dá pra fazer. Não é tão fácil assim. Mas como eu já tinha aquela coisa do artesanato em mim, né, e eu fui e falei, não, eu vou conseguir. E eu comecei a fazer lacinhos pra ela, porque eu não encontrava na minha cidade aquilo que eu amasse. E eu tinha um grupo, quem não tem aí um grupo de mães, né? Quando você engravida, forma logo um grupo. Como ajuda esses grupos, né? Não é? Hoje tudo é um tipo de grupo no WhatsApp. Então a gente tinha um grupo de mães e eu comecei a oferecer o meu trabalho para elas. Só que, Beth, o que aconteceu, eu falo assim, o que diferenciou, que fez o meu trabalho se destacar, é que eu sempre vi a internet como um meio de divulgar o meu trabalho. E eu falei, não, se isso aqui é um meio de divulgar meu trabalho, eu tenho que estudar sobre isso aqui, sobre a internet. E desde o começo eu busquei a profissionalizar minha marca, a trazer um nome forte que diferenciasse do mercado. Eu busquei me profissionalizar e primeiro fazer diferente do que estava todo mundo fazendo. Né? Eu atendi as demandas do que o consumidor queria, do que meu público-alvo queria, mas ao mesmo tempo oferecia algo diferente para elas. Eu Legal. mostrava de uma forma diferente, eu me apresentava nas redes sociais. Isso fez total diferença com o meu trabalho e que minha empresa crescesse. Com um ano eu já era referência na minha cidade do trabalho que eu fazia, que era os laços infantis. Qual que é a sua cidade mesmo, Laís? Eu sou de Itabuna, na Bahia. Olha isso! Cheia de cheiro aí. Agora me diz uma coisa, tem uma fotinha aí da filhinha com laço bonitinha pra gente ver? Sim. Eu vou mostrar pra vocês, vai aparecer pra vocês aí agora. A Nina, e desde pequenininha, quando eu comecei a fazer laço, ela já tinha 5 meses, então bebezinha eu não tenho, né, que bebezinha ela usava aqueles laços que eram herdados, aqueles laços grandes, e quando eu comecei a fazer exatamente, era buscando algo delicado, que tivesse mais a minha cara, e foi quando eu entrei nos laços, e vocês vão ver fotos de Nina aí até grande utilizando, que até hoje eu faço os laços para ela, e ela ama isso, e é interessante que a gente teve agora o Dia do Trabalhador, e em sequência foram os Dia das Mães, né? Aconteceu o Dia das Mães, e a escola perguntava o que sua mãe faz, qual o trabalho de sua mãe, e no Dia das Mães perguntou o que sua mãe faz de melhor. E ela fala, minha mãe faz laços, minha mãe faz laços. Isso é um motivo de grande orgulho dela. Ela falou, eu quero ser veterinária e artesã igual minha mãe. Eu sempre fiz linda. Trazer a profissão da artesã mesmo, com o principal. Tanto é que quando eu pergunto a ela, ela nem lembra que eu sou psicóloga. Ela fala, minha mãe é artesã. Minha mãe é artesã e dá aula para outras artesãs. Ela sempre fala isso. Muito bem, olha, já vou até aplaudir o gosto, a alegria dela de falar isso. E tem que ser assim mesmo, viu, gente? A gente tem que ter prazer naquele talento que Deus nos deu, no dom que Deus nos deu. E a gente tem que fazer cada vez melhor, né? Tem uma frase, Laís, que diz assim, se a vida te der fita, não faça nó, faça laços. Exatamente. Você fez muitos. Fiz muitos laços. E eu falo, o meu lema sempre era o criando laços, né? E ao mesmo tempo que eu fazia laços para enfeitar crianças, eu criava laços também com as mães. Eu sempre busquei esse acolhimento. Quando eu recebi uma mãe ali demandando laço para a filha dela, ela precisava muito mais que um laço para a filha. Muitas vezes eu atendia as mães no puerpério ou no final da gestação. Eu atendia muitas mães de RN.
Então, elas queriam um lugar para conversar, onde elas eram entendidas, onde as pessoas compreendiam, onde eu, no caso, né, compreendia as dores dela, as dificuldades, as fragilidades daquele momento. Então, a gente tem que, quando a gente faz algo que muitas vezes as pessoas enxergam como supérfluo, como algo dispensável, que não se deve gastar dinheiro com isso, eu entregava muito mais do que isso para as minhas clientes. Eu entregava afago, conforto, abraço, e isso conectava a gente. Então, os laços eram criados de todas as formas, não só o laço físico ali, né? O laço de sentimento mesmo era muito forte. Que lindo, viu? Laís, aí, no decorrer da vida, tem muita gente que ainda não encontrou o seu propósito, a sua missão. Tem gente que fica, né, tentando uma coisa, tentando outra. O que você diria para essas pessoas? Olha só, Beth, eu sei que isso é um conflito muito grande entre as pessoas, mas eu costumo comparar a nossa vida como um labirinto. A gente tem que passar por diversos caminhos para chegar aonde a gente tem que chegar, no nosso destino. E a gente não deve menosprezar nada do que a gente está vivendo, que todo caminho que a gente pega leva a gente para um outro caminho, e a gente, do mesmo jeito que não deve andar para trás, olhar para trás quando a gente pega um caminho errado. A gente deve seguir, buscar finalizar ciclos, e no momento certo vai aparecer algo que você ame fazer, que você goste de fazer. Como eu costumo falar, hoje eu sou mentora de artesãs, hoje eu trabalho ali monitorando outras mulheres que vivem do artesanato também. Mas eu aprendi a respeitar todos os caminhos que a vida me trouxe. E eu amei cada um deles. Quando eu estava na psicologia apenas estudando, eu vi aquilo ali como um grande propósito na minha vida. E hoje a psicologia me ajuda muito. Se eu tivesse menosprezado aquilo ali, nem imaginava que eu ia fazer artesanato, talvez eu não estivesse no lugar que eu estou hoje. Então, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, esteja infeliz com a ocupação que você tem hoje, ou querendo uma ocupação, infeliz com o momento que você está hoje. Tenha certeza que esse momento que você está hoje foi predestinado para você chegar adiante em algo muito maior, em algo muito melhor, em algo que vai te trazer realmente uma satisfação. Laís, mas ao mesmo tempo, desculpa, pode falar. Laís, essa nossa conversa, olha, tá fazendo uma conexão maior do que você imagina. A gente está combinando mesmo, porque eu sempre defendo isso, sabe? A nossa vida a gente vai experimentando coisas e às vezes não faz sentido. Mas em algum momento você fala, nossa, que bom que aquilo aconteceu comigo, né? Porque agora está fazendo sentido. Às vezes um conhecimento, um fato, uma tristeza até, né? Está nos encaminhando para aquilo que Deus quer para nós, né? Exatamente. A gente não deve menosprezar nenhuma das coisas e a gente não deve ficar tão presa também que tá tudo bem você não encontrar de cara o seu propósito. Tá tudo bem você achar que não tem um propósito. A gente se cobra muito em torno disso também. Mas a gente deve viver a vida com leveza. Eu falo que o propósito deve nos libertar e não nos aprisionar. A partir do momento que você se cobra demais de encontrar incansavelmente algo ali, às vezes você já descobriu, mas você não está com a mente aberta para sentir aquilo no seu coração. Então, assim, não se cobre tanto. Aprenda a respeitar os processos que a vida nos dá, as coisas que a vida nos oferece, as oportunidades. E a gente também não deve descansar muito, né? Para pensar assim, não, tudo vai acontecer no seu momento, vou aqui só esperar. Tem que fazer acontecer, né, Laís? Exatamente. Muitas vezes a porta está ali aberta e a gente tem preguiça de ir até e andar no caminho. A gente tem que fazer nossa parte também. A gente tem que correr atrás, a gente tem que ir à luta, a gente tem que buscar, tem que estudar, tem que perseverar ali, porque as coisas não caem do céu. Laís, agora me diz uma coisa, estamos vivendo momentos que a gente jamais imaginava viver, né? O mundo está de ponta cabeça por conta da pandemia. Você disse no começo que você ensina as pessoas a venderem, é isso? Quando eu estava na minha cidade, eu moro no interior da Bahia, eu percebia que eu vendia super bem, mas ainda tinham pessoas que reclamavam que o mercado não estava bom, isso antes da pandemia, isso foi lá em 2018, que o mercado não estava bom, que vendia barato, eu não conseguia vender, e eu vendia ali com o meu preço justo e eu conseguia ter bons resultados. Então eu comecei a criar um grupo de mulheres, eu comecei a criar workshop de laços, que eram reuniões que a gente tinha, era um dia todo de curso, onde eu ensinava essas mulheres muito mais do que a fazer laços. Eu ensinava elas a vender o laço dela, vender o trabalho dela, o artesanato dela.
Eu ensinava elas a precificar, valorizar, a se posicionar frente ao cliente, para a gente também não desmerecer o nosso trabalho, porque a gente vê hoje as meninas dos laços, por exemplo, vê outros lugares, lojas de produtos importados, vendendo coisas muito mais baratas, e a gente começava a se questionar, poxa, eu vendo por um valor e a loja está vendendo muito mais barato. Então a gente assumia a posição de artesã, que a gente vende artigo de luxo, que a gente vende um produto feito manualmente, e isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Então eu comecei a passar isso para elas. Né? E aí o workshop de laços foi crescendo de forma presencial inicialmente, e aí eu fiz cursos em São Paulo, Salvador, Brasília, Goiânia, todos esses presenciais. Levei esse conhecimento para todos esses estados. E aí veio a pandemia e a gente precisou se reinventar. E no início veio aquele pânico, ninguém vai comprar mais, as pessoas estavam estocando tudo dentro de casa e as pessoas achavam que ninguém ia comprar os artigos supérfluos, os artesanatos, as lojas, etc. E a gente se deparou com quem estava preparado, como eu falei lá no início da nossa entrevista, que desde o começo eu preparei a minha parte digital, o meu Instagram, minhas redes sociais para receber os meus clientes. Eu percebi que quem estava preparado para isso e continuava tendo resultados, não teve grandes prejuízos na pandemia. Pelo contrário, eu tinha alunas que falavam, Laís, minha vida está duplicando por causa da pandemia, porque as lojas estão fechadas e as pessoas estão buscando mais coisas de quem está na internet. Então, quem estava pronto para encarar a internet, o que eu sempre preparei elas, se deu bem. E aí a busca começou maior para se especializarem na internet, para aprender a vender na internet, que é diferente do que você vender no presencial, a acolher esses clientes que chegavam, as angústias, aquela que eu falei do puerpério, da gestação, as angústias agora eram outras, né? Tinha a angústia de estar dentro de casa, dos filhos estarem sem estudar, das pessoas presas com medo, com pavor. E então, aí entrou esse seu trabalho com mentoria, que você está fazendo muito bem e que está inspirando muitas pessoas. Preciso te contar que eu conheci a Sabrina, que trabalha com laços também, e ela deixou uma mensagem para você. Tá preparada? Tô sim. Vamos lá. Ela é artesã, mas hoje em dia ela ensina as artesãs a venderem. É a Laís Paladino. Ela, sem dúvida alguma, é a minha maior inspiração. Deixar um recado para a Laís seria obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por todo o acolhimento, obrigada por todos os conselhos, que mesmo sendo aluna, ela trata a gente como se fosse amiga e eu sou muito grata, porque desde que eu conheci ela, a minha visão, o meu posicionamento como artesã mudou muito e eu não estaria aqui hoje se não fosse ela. Então, obrigada. Gostou? Beth, ficou muito feliz em ouvir isso. É uma gratidão muito grande que eu tenho no meu coração, que eu me dedico realmente hoje minha vida inteiramente às minhas borboletas, como eu chamo as meninas que me acompanham, as minhas alunas, eu chamo elas de borboleta, que eu preparo elas, aliás, elas se preparam para serem mais bonitas, mais belas, vistosas e voarem, né, e alcançarem novos caminhos. A Sabrina, eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu sempre estou acompanhando de perto o trabalho dela, ela passou por uma transformação, uma metamorfose realmente, e a loja dela tem dado muito resultado, ela tem feito uma diferença muito grande na vida da família dela e dos clientes dela também. E é isso que eu busco com o meu trabalho, é fazer as pessoas perceberem o quanto elas são importantes, o quanto elas são capazes de crescer, de desenvolver todos os aspectos da vida e realmente voarem e conquistarem tudo isso que elas estão conquistando. E deixa voar, né, Laís? Olha, quero agradecer, ficaria horas aqui conversando com você, moça bonita, inspiradora, que Deus te abençoe, viu? E que tenha muita sabedoria na sua vida para você continuar esse trabalho tão lindo que você faz. Um cheiro, né? Amém. É um cheiro bom, muito ó. Obrigada. Cheiro para vocês, o cheiro da Bahia. E eu quero que vocês entendam que vocês podem tudo. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, viu? Aliás, para todo mundo que me acompanha. Você pode tudo, menos desistir. Então acredite que vocês são capazes, vocês podem voar muito mais longe. Beth, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui hoje com vocês. Um bom domingo para todos. Para nós todos, isso mesmo.